Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é cristianismo, né? O que é ser cristão? Como isso começou? Como surgiu o cristianismo? Por que você é cristão? Por que dentro do cristianismo há outras religiões, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha Bíblia, que eu não vivo sem ela. Aqui você encontra resposta para tudo. Precisa mesmo estudar, buscar mesmo, porque não é fácil não, tá? Então, vamos entender esse assunto aí do cristianismo. Primeiro, para você entender sobre isso, você precisa aí saber, é claro, o cristianismo foi depois de Cristo, né? Depois de Cristo veio ao mundo para salvar o mundo, e aí surgiu o cristianismo. Agora vamos entender, né, tudo isso. E antes do cristianismo existia o quê? O povo judeu, o povo de Israel, que era o único povo que acreditava em um único Deus, que é o Deus do céu, o Deus verdadeiro, o Criador, um Deus único. Tirando o povo de Israel, né, o povo judeu, os outros povos eram ali o povo pagão ou gentio. Então eu, você, se nós não somos judeus, né, nós éramos pagão ou gentio, porque não acreditavam no único Deus, que é o Deus de Israel. Aí as pessoas vinham e se convertiam ao judaísmo, porque acreditavam no único Deus quando acontecia, né? Aí você saía do paganismo, né, para crer ali no único Deus do Israel, do judeu. Hoje é o cristianismo, que veio depois de Cristo. Nós vamos entender isso aqui. Então, antes, vamos entender aqui, só existia o povo judeu, que acreditava no Deus do céu, o único Deus, e o povo, os outros povos, gentil ou pagão, que acreditava ali em deuses, né? Tinha ali, não tinha um Deus do céu como criador, como Deus. Ele acreditava em deuses, em vários deuses. De repente, de cada religião, cada cultura, tinha ali o seu tipo de Deus, né? Então, isso aí é o que quer dizer pagão, paganismo. E o povo judeu acreditava em um único Deus verdadeiro, aquele que criou o céu e a terra, e que é único, que não há outro Deus poderoso além desse Deus. Certo? Bom, mas depois aí vem Jesus, né? Jesus vem porque estava escrito que ele ia vir, o Messias, o Cordeiro, que ia vir para salvar o povo. E por quê? Nós temos que entender por que Jesus morreu na cruz, por que ele veio salvar, para salvar o que está perdido, certo? Então, Jesus, ele veio, na verdade, para o povo de Israel, primeiro para eles. É claro que Jesus veio para nós, para salvar o mundo, mas primeiro é direcionado a Israel, ao povo judeu, tá? Toda história bíblica aqui que você vai ver, aqui Deus fala sobre, tá falando com o povo de Israel, com o povo judeu. Só que o ser humano, como sempre, pecava muito e continua pecando até hoje. Desviava dos caminhos do Senhor, ia para outros caminhos, ia adorar a deuses, ia prestar de cultos a deuses pagãos, idolatria acontecia. O que irritava muito a Deus, porque uma coisa que irrita muito a Deus é você adorar outro Deus, que não seja o Deus do céu. Prestar culto aí a deuses pagãos, né? A Deus feito de madeira, de barro, a imagem de escultura, que aqui a Bíblia fala sobre tudo isso, tá bom? Então vamos lá. E o povo de Israel ali, ele sempre desviava, saía dos caminhos do Senhor, misturava com outros povos. Por isso que eles viviam muito sofrendo. Deus deixava ele na mão do inimigo, era guerras, era invadir a cidade deles, levavam cativos, né? Por causa do pecado do próprio povo. Eles se afastavam de Deus e ali Deus deixava. Claro, Deus não afasta de ninguém, nós que afastamos de Deus. No que eles afastavam ali, já não queriam mais saber de Deus, ali os outros povos ali, que tinha outros deuses, né, que serviam o povo pagão, arrebentava tudo deles ali, entrava, destruía templo, levava embora coisas preciosas do templo de Israel, que era do Deus vivo e todo-poderoso. Era um povo perseguido exatamente por crer no único Deus do céu. Era um povo ali que ninguém dava nada por eles, que achava que era um povinho qualquer, e na verdade era o povo santo e o povo mais forte que existia ali, quando eles estavam na presença de Deus. Tá bom? Então, Jesus vem para isso, para salvar, porque o povo pecava muito, já estava em pecado. Para nós entendermos isso aqui, temos que entender que aqui é a briga, né? É uma briga aqui entre Deus e o diabo. Há um ser por trás disso, tudo isso. Porque quem faz o povo pecar, né? Quem faz as pessoas é o outro lado do diabo. Deus nos quer santo, obedecendo a sua palavra, né? Nos seus caminhos. O diabo quer o quê? Ele quer levar o contrário para que vai para o caminho dele, para que ele leva para perdição, que é isso que é a disputa dele com Deus, certo? Mas ele não força ninguém a fazer nada. As pessoas têm o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. E assim Israel fazia. Quando estavam no bem bom, esquecia de Deus e ia para o outro lado. E aí o inimigo vinha e derrotava eles, levavam, tomava suas cidades, suas casas, mulheres e tudo.
Enfim, até que o mundo já havia mesmo perdido, né? Porque a Bíblia diz que o mundo estava perdido e o diabo ali falou: ai Deus, eu venci, pronto, agora o mundo é meu. Tá vendo? O mundo é meu, acabou. O teu povo já não quer mais saber de ti. Tá todo mundo agora, tá todo mundo no pecado, tá fazendo a minha vontade. Essa era a realidade. E Deus tinha ali uma carta na manga da linguagem de hoje. Sabemos que era o quê? Jesus, o seu único filho, o unigênito que ele sacrificou para salvar o mundo. Um plano que o diabo não sabia. Por isso ele achava que o mundo já estava perdido, que era dele. E era, a Bíblia disse que estava mesmo, e era dele. E o Senhor Deus olhou lá do céu para cá e não viu aqui na terra um justo, ninguém capaz de salvar o mundo. Tá? É mais um detalhe nós vamos entender aqui, porque que as pessoas creem em outras crenças, né, em outros deuses, porque que Maria é salvadora, que Maria é salva... Então, Deus olhou do céu para cá e não tinha ninguém capaz de salvar o mundo, tanto que ele sacrificou seu próprio filho para salvar o mundo, que era santo, né, Jesus Cristo. Não pense que Jesus nasceu no dia ali de Maria, não, gente. Jesus sempre existiu lá no céu com Deus. Ele e Deus é a mesma pessoa. É uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre Jesus existiu com Deus. Na criação do mundo, que estava lá Jesus e Deus criando o mundo. Na criação do homem, estava ali Deus criando o mundo com Jesus. Tá? Quando ele fala, façamos o homem a nossa semelhança, ele está falando no plural. Façamos a nossa. Deus está falando com quem? Com a segunda pessoa dele, que era Jesus Cristo, o próprio Deus. Né? Assim como Deus é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos também trindade. Nós somos corpo, alma e espírito. É por isso que somos a imagem e semelhança de Deus, porque o homem é o único que é semelhança a Deus, que é corpo, alma e espírito. Nós somos também trindade e somos a mesma pessoa. Tá me entendendo? Assim é Deus. Então Jesus sempre existiu, desde a eternidade do início do mundo, é mistério de Deus, não podemos ficar aí, quem é o pai de Deus vai ficar louco, como Deus surgiu, como ele existiu, não sei. É com ele, só ele vai explicar isso, só ele sabe, porque ele criou tudo, ele sabe de tudo, é do jeito dele, certo? Mas assim foi, Deus envia Jesus, seu único filho, para salvar o mundo. E o primeiro ali está direcionado a Israel, né? A ele. É claro que nós depois, aqueles que creem que ele é o Messias, que ele é o Jesus, que morreu na cruz e crê nele, fazer e aceitar ele como Salvador, aí ele, né? Deus nos adota como filho, porque na verdade Israel é o primeiro filho de Deus. Né? Tanto que lá, você vê no livro de João, que Jesus fala assim, ó, veio para os seus e os seus não o recebeu. Portanto, todos aqueles que o recebeu o direito de serem chamados filhos de Deus, tá? Então, quem é os seus? Veio para os seus. Está falando que ele veio para Israel. Jesus veio para salvar o povo judeu, que eles não aceitaram, ele não creu que ele era o Messias. Tanto que eles esperam o Messias até hoje. Até hoje, para o povo de Israel, o povo judeu, o Messias ainda vai vir. Aquele que morreu na cruz, que foi crucificado, ele não era o Messias, ele era filho de José e Maria. Quem não conhecia José e Maria ali de Nazaré, porque Nazaré era uma cidadezinha bem pobrezinha, onde viviam os pobres, a cidade de baixo, né? E os judeus, eles ali na cabeça deles, o Messias, o Salvador, o rei do Israel, né? O rei dos judeus vai nascer, vem numa família, vai nascer em berço de ouro, já vem coroado, não é o pensamento deles, mas não é assim que Deus trabalha. Aí Jesus vem de quem? Deus usa Maria, uma serva ali, uma pobre, eles eram pobres, né? Famílias pobres, né? Da família de Nazaré, a cidade mais pobre que existia ali em Israel. E Deus escolhe ali Maria, né, que estava desposada a José, que a Bíblia diz que estava desposado, José estava ali noivo de Maria, já estavam casados, esperando o tempo certo para que ele tomasse ela como esposa, que era o costume da época, e Deus escolhe ali. Então o povo de Israel não aceitou esse fato. Imagina que não conhece José e Maria, aquele carpinteiro, né? Porque José era um carpinteiro, ele era simples. Então, por esse fato, eles não aceitaram que o Messias, que ele era o Messias, ele era mentiroso, ele era um charlatão, ele era aí dizendo que era profeta, mas uma parte creu e outra não, né, gente? Nós sabemos ali que os discípulos, eles eram judeus. Mas o fato, Jesus era judeu, tá bom? Ele era judeu, Jesus veio da família judaica. Jesus não era aí um pagão. Para nós chegamos aqui mais para frente, Jesus nunca foi romano. Jesus não era romano, ele era judeu, tá? Foi da família judaica que Jesus veio. E veio para eles, só como eles não recebeu, né? Eles eram para ser os primeiros, vão ser os últimos. E nós, gentios, ou pagão, que nós éramos um povo pagão e gentio, éramos para ser os últimos, vão ser os primeiros. Aqueles que crê no Messias, que crê em Jesus Cristo e aceita ele como seu Salvador e segue assim o seu evangelho como ele deixou e ensinou, tá? Você tem que saber o que é ser cristão de verdade. Como você está sendo cristão certo, como Jesus mandou ser cristão. Então vamos lá. Jesus vem, morre,
né, na cruz para nos salvar, como Deus já estava escrito que ele ia acontecer, porque tinha que ser assim, que o povo não mudava, não ia mudar, e o único jeito era sacrificar o seu filho amado, o filho de Deus, para salvar o mundo. Jesus vem e morre na cruz. Uma parte do judeu creu que ele era o Messias, e outra parte não creu. Foi por causa disso que ele morreu. Ele morreu por causa de política e religião, né? Na época ali, estava ali o Pilatos, estava ali reinando ali em Israel, né? Ali em Jerusalém. Pilatos, ele era romano e ele era pagão, tá? Só que Pilatos, ele não se metia nas coisas nas religiosas, ele só metia as coisas políticas. Então, o povo judeu foi o povo, eles mesmos que mataram a Cristo, que não aceitou. Foi eles que levou Jesus até Pilatos para ser julgado, para ter ali um voto com, né? Isso é política, para ter um voto ali ali com o governador ali de Jerusalém, que na verdade é a cidade deles, mas sempre eles foram invadidos por pessoas, por outros povos. Na época, Roma era o Império Romano, né? Que invadia tudo mesmo e destruía tudo deles, e estava ali reinando, mas deixou eles à vontade ali. Mas ali era a cidade deles, era a terra deles. Mas por causa do pecado, né? Roma já tinha entrado, já tinha invadido Jerusalém, já estava ali. Eles estavam ali mesmo, como é que fala ali? De cativos ali, né? Ficavam mesmo de cativos. Então, mas na religião, os Pilatos não se metiam. Mas foi por causa de religião e política que Jesus morreu. Pilatos que deixava uma parte da política, mas não se metia na religião, deixava eles à vontade com a religião deles, com o Deus do céu. E assim aconteceu. E ali Israel, o povo, é claro que uma parte cria nele, uma parte não creu, com os milagres que ele fazia, que ele andava por aí fazendo milagres, as pessoas acreditavam que ele era o Messias. Foi por causa disso, aí foi vindo as perseguições, né, até ele ser crucificado e morto, como nós sabemos a história. E ali, depois que Jesus vem, o que ele diz? Ele pega os seus discípulos, eles ensinam a eles, né? E vai ensinando para eles ali, que ele sabe que ele vai morrer, que ele vai embora, que tem que continuar o seu evangelho, a boas novas. Foi isso que aí surgiu a igreja, né? A igreja de Cristo. Até então, como eu tenho dito, era o povo judeu, povo gentil e pagão. Mas Jesus veio e falou sobre o quê? Antes de ele ir embora, ele ensinava o discípulo, ele falava o quê? Ele falou assim para o discípulo e disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê serão condenados. Então Jesus sabia que uma parte vai crer e outra não, que é o que está acontecendo hoje. O evangelho está aí pregado para todo mundo, mas há quem crê e quem não crê. Mas a palavra diz: quem crê vai ser salvo, os que não crê vai ser condenado. Então cada um tem sua escolha, né, de crer ou não, é livre para acreditar ou não. Por que Jesus falou ide a todo mundo? Porque ele veio para os judeus primeiros. Como eles não aceitaram ele, né? Aquela parte que não acreditaram nele, por isso ele morreu. Jesus falou assim: então vai para todo mundo, que o judeu achava ali que eles eram o bambambam, o povo de Deus, o povo santo, e era mesmo, né? Segundo a promessa de Deus, ali o pacto com Abraão, desde o início, para você entender, você tem que voltar também no início. Eles mesmo o povo de Deus, mas estavam ali no pecado. E ainda por cima não discerniu que Jesus era o Messias, que ele era o Cordeiro enviado por Deus para salvar o povo judeu e o mundo das suas mãos, né? Das mãos do inimigo, né? E aqui Jesus morre por causa disso, porque não acreditaram nele que ele era o Messias. Então ele deixou claro: ide a todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o discípulo continuou. Quando Jesus morre, ele ressuscita, né? Como nós sabemos que ele ressuscitou, como ele havia dito, foi estar lá sentado à direita do Pai. Ele voltou para o lugar dele, que era o céu, né? Ele sempre existiu, que ele é a segunda pessoa de Deus. Ele voltou e está lá sentado à direita do Pai. O discípulo ali continuou. Aí nasce a igreja de Cristo, a igreja, que até então não tinha a igreja de Cristo. Não tinha cristianismo, nasceu daí. Nasce a igreja de Cristo, que os discípulos ali pregavam ali, Pedro, João, os discípulos. Mas para frente vem Paulo, né, com o apóstolo Paulo, que na época do discípulo ele não era ali do discípulo. Paulo vem depois. Paulo aparece depois da morte de Jesus. Paulo foi um grande perseguidor aos cristãos, né? E nasce a igreja de Cristo, o evangelho se expandindo. Aí todos acreditavam, né? Como ele veio para os judeus, eles não aceitaram, então todos acreditavam que ele era o Messias, que Deus se convertia, batizava, era pregado o evangelho. Acreditava que aquele que morreu foi o Messias, foi o Jesus, aceitava ele como Jesus Salvador, aí foi e tornava cristão. Era batizado e seguindo o evangelho ali com os apóstolos, certo? Com a igreja de Cristo. Só que os apóstolos não ficam para sempre. Eles morrem, os tempos passam, os anos passam, né? E ali, os ensinamentos que tinha aqui, como você vê aqui nas cartas aos Atos dos Apóstolos,
aos romanos, os livros aqui do o evangelho, como era um tipo de Jesus ainda, depois Jesus vai embora e vem, começa de Atos dos Apóstolos, né, que foi na época dos apóstolos pregando o evangelho, pregando e criando a igreja de Cristo, que até então não existia, existia a sinagoga dos judeus. E aqui começa o cristianismo. Todo aquele, tanto judeu como não judeu, pagão, gentil, que aceitasse a Jesus, tornava cristão, que aí vem a perseguição muito grande com os cristãos, né? Como nós sabemos que Roma mesmo foi o que mais perseguiu o cristão ali, foi o Império Romano. Depois a igreja, o que acontece com a igreja? A igreja se corrompe, a igreja foi corrompida, a igreja de Cristo. Você que pensa aí, eu sou católico, eu nasci numa religião católica, eu vou morrer católico. Eu sei disso porque eu ouvia isso da minha mãe, gente. Quando eu era criança, minha mãe falava isso, eu vou morrer católica porque aqui nasci. Tá errado, resposta errada. Não existia igreja católica, era a igreja de Cristo, tá? A igreja se corrompeu. Aí com Roma, os discípulos morrem, vai embora, vai nascendo, vai vindo mais gente, sabe? Quem sempre tá no poder, tá sempre controlando tudo, vai mandar ali dos mais fracos, quer mandar nos outros, que é o poder aí sempre bem política misturada com religião. E ali vai nascendo, né? Após os discípulos vai indo, a igreja vai se corrompendo. A igreja de Cristo, que a igreja de Cristo não tinha nome, não era a igreja católica, apostólica, romana, é a igreja apostólica cristã, sabe? Era apostólica cristã. Essa apostólica romana vem depois, com o Papa, né, com o papado surgindo, com a corrupção. A igreja já tomou uma outra direção, o caminho. E aí, vem aí os papados, e aí as escrituras era só em latim. Ninguém tinha direito de ter a Bíblia em outra língua, tinha que ser só em latim. Aí já vem a ordem da igreja, né? E matava cristãos e mais cristãos eram mortos ali. E todos que fossem ali pregar o evangelho, que fosse ali falar das coisas de Jesus ali, eram mortos. Era perseguido ali pelo Império Romano, né? Que era pagão. Roma nunca foi cristã, tá, gente? Roma nunca foi cristã. Roma era pagã. Depois ele se junta ao povo cristão, porque quanto mais matava esse povo, o povo cresce, o cristianismo, porque é a palavra de Deus. Felizmente, né, o homem não consegue amortaçar aquilo, as profecias do Senhor vai se cumprir. Aí Roma aí se torna cristã, né, entre aspas, e só que vamos aqui esconder a verdade, né? A Bíblia não pode ser traduzida só no latim. Então as pessoas não conheciam, quem não conhecia o latim ficava aqui ignorante, sem saber o que tinha na Bíblia. Ali a igreja corrompida vai ali e começa a colocar ali coisas, já levou as coisas pagãs para dentro da igreja, né? Começou aí com paganismo, porque o que tem na igreja lá? Imagem, escultura para todo lado, e começou aí as partes de adorar o santo não sei lá das contas, e o santo Agostinho não sei da onde. Isso foi coisa criada pela igreja católica, apostólica romana. Tá? Isso aí foi o homem que criou, isso não é bíblico. A Bíblia condena qualquer tipo de adoração à imagem, a deuses, tá? Para vocês verem aqui, a igreja se corrompeu. A igreja de Cristo, que eles deram o nome aí para a igreja católica apostólica romana, que Roma nunca foi cristã. Gozado isso, né? Enfim, só que aí depois vem as reformas, né? Vem os reformadores, as pessoas ali aqueles grandes homens que vão estudar ali, vão ali fazer parte ali do catolicismo, né? do apostólico romano, vão estudar. E tem ali acesso à Bíblia, aqueles que tinham acesso ali à Bíblia, que era proibida, só lá na mão do padre, do Papa, nem qualquer padre, não, do Papa mesmo tem ali acesso à Bíblia. E ali as pessoas ficavam ignorantes sem conhecer a verdade sobre o Evangelho de Jesus. Jesus já estava, que está aqui o Evangelho, a verdade estava sendo toda distorcida ali pela igreja, né? E o que acontece? Ali quando você fala de reforma de igreja, foi aqueles reformadores que veio, que vai estudar ali para ser padre, sei lá, bispo, até mesmo papa, que era usado pro próprio Deus. Deus usa pessoas que vai ali e descobre a verdade. E vê a corrupção da igreja, não aceita. Mas peraí, isso aqui é uma corrupção que tá tudo contra aqui, que diz a palavra de Deus, a Bíblia, né? Mas todos que iam contra a doutrina ali da igreja, a igreja católica, já então, ali eram mortos, era perseguido e morto. Você não pode ir contra, né? Era o Império Romano que estava ali, a igreja, né? A igreja já estava em Roma, era o Império Romano que mandava. Então todos que levantassem ali contra qualquer coisa da igreja ali eram mortos, perseguidos eram mortos. Por quê? Aí aquelas pessoas que foram ali estudar para isso, né? Como você viu o caso de Lutero, bem depois vem Martinho Lutero, que foi um dos que eles não conseguiu matar, né? Mas antes veio muitos e muitos reformadores que morreram. A igreja matou, perseguia e matava, porque queriam traduzir a Bíblia para outra língua, para que os povos, né, as pessoas conhecessem, tivessem acesso à Bíblia.
E eles não aceitavam. Por quê? Porque as pessoas conhecendo a Bíblia, traduzindo para outras línguas, como aconteceu, né? Como aconteceu aqui na Alemanha, foi Martin Lutero que traduziu o Novo Testamento para o alemão. Na Suíça tinha ali o João Calvino, né, que foi perseguido, depois mais pra frente foi morto também, por causa do traduzir o evangelho para as pessoas aprenderem, ter acesso à Bíblia. Todos foram mortos e perseguidos. O único que eles não conseguiram mesmo matar aí foi o Martin Lutero, porque Deus deixa até onde vai, mas chega uma hora que o próprio Deus dá um mesmo basta e não consegue, tanto que a coisa expandiu, o evangelho está aí para todo mundo, a igreja, o Império Romano caiu, como todo império um dia cai, já com, né, Roma já não tem mais aquele poder que tinha de perseguir ninguém, e hoje o evangelho do Senhor Jesus expandiu, como ele disse, ide a todo mundo e pregai o meu evangelho, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Mas até então não tava acontecendo isso, que as pessoas não entendiam, só a igreja tinha acesso em latim, e colocava suas mentiras ali, colocava coisas e mais coisas na igreja. Aí começou a surgir aquelas coisas ali as pessoas começaram ali a comprar o perdão, né, segundo a igreja. As pessoas pecavam e elas compravam ali um lugar no céu, e eles começaram a vender ali coisas, né, nada menos que idolatria mesmo. Ele vendia para as pessoas ali ignorantes, que não tinha Bíblia. Aí cometia algum pecado, eles confessavam com o padre ali, sei lá o quê, e eles, toma aqui, leva esse pingente aqui você vai, aqui é um pedaço da roupa de Maria, né, aqui, tem aqui um pedaço da cruz onde Jesus foi crucificado, e vendiam aquilo. Foi um desses motivos que levou Martim Lutero a se dignar, quando ele estava ali estudando ali, né, a batina ali, e se dignar e ver que aquilo não era certo, que não estava na Bíblia, aquilo que as pessoas não tinham acesso, estavam fazendo tudo, estava ao contrário, a igreja estava mesmo corrompida, certo? E ali surge aí como você vê hoje, aí tem o evangélico, o cristão evangélico, o cristão católico, né, o espiritismo, o cristão... Bom, tem muitas, dentro do cristianismo há muitas religiões que dizem que é cristão, mas porém não segue essa aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Se você é cristão, se você não conhece isso aqui, para você seguir como Jesus ensinou, você está fazendo sacrifício de tudo, Deus não aceita, tá? Se você quer morar no céu, se você quer ser mesmo cristão de verdade, Bíblia. Esquece placa de igreja. Eu sou luterano, eu sou católico, eu sou evangélico. Não. Bíblia. Seja cristão. Siga a Cristo, Jesus Cristo. Esquece placa de igreja. Se você colega na Assembleia, colega não sei aonde, esquece. Você tem que ter Bíblia, tá? Bíblia é crer e seguir a Cristo. Ser fiel a Cristo. Seja fiel a Cristo. Não vai ser fiel a outros que vem aí após o Cristo, dizendo tal, porque você não vai vencer, tá bom? Então aqui foi um pouco que nós sabemos aqui como surgiu isso aí, porque dentro do cristianismo há essas religiões, e a Bíblia explica tudo. Então depois que esses reformadores vieram, conseguiram traduzir a Bíblia, né, para o inglês, no caso da Alemanha, o Lutero traduziu aqui para o alemão, né, ali na Suíça, o João Calvino traduzia ali a língua ali. Sim, foi sendo traduzida. Eles foram perseguidos, foram mortos, claro, mas chegou a época que expandiu mesmo, a Bíblia foi mesmo vendida, as pessoas foram tendo acesso, foram conhecendo a verdade, foram se convertendo cada vez mais gente ao evangelho, verdadeiro evangelho de Jesus, né? Deixando de ser católico, apostólico romano e sendo crente apostólico cristão, tá? Crente porque crê, né? E apostólico cristão. Apostólico queria de apóstolo, né? Porque os apóstolos que surgiu ali a igreja cristã, que é a igreja de Cristo. Você entendeu agora a situação? Que a igreja foi corrompida, que era a igreja de Cristo, se corrompeu e veio católica, apostólica romana, mas não é romana, Roma não era cristã, é cristão, tá? E ali, mais gente foi tendo acesso à Bíblia, mais pessoas foram estudando, e aí foi crescendo mesmo o evangelho de Cristo, né? Que é o evangelho de Cristo, como Jesus tinha dito, e está aí expandido como vocês veem hoje. A igreja não pode mais perseguir, já não, né? Esse tempo já passou, Roma já não é mais império, os poderes mudam, as coisas mudam, e Deus é Deus, né? De ontem, hoje e sempre, e ele não deixa o homem fazer o que quer, até quando Deus permite, deixa o que ele quer. Deus sempre vai levantar alguém e vai ultrapassar isso, como foi, levantou, e hoje está aí expandido a palavra do Senhor. Só não aceita e só não crê quem não quer, né? Hoje, antes as pessoas eram ignorantes, elas não tinham acesso à Bíblia, porque era lição no latim. Era proibido pela igreja ser traduzido. Mas depois a Bíblia foi traduzida,
né? As pessoas foram tendo acesso. Tem uma frase que diz, um dia um religioso, né, estava ali conversando com William, né? Esqueci o sobrenome dele agora, meu Deus. Bom, eu vou lembrar do sobrenome dele ali, que foi o que traduziu a Bíblia ali para o inglês. E ele falou assim para ele, falou para ele assim, eu prefiro, né? Eu prefiro 1000 vezes ser seguidor do Papa do que seguir as leis de Deus. E ele respondeu ali para ele, o William ali respondeu para aquele cara ali, né? Que ele traduzia a Bíblia para as pessoas terem acesso, falou assim, e eu farei com que um menino do arado tenha mais conhecimento do que você dessa escritura. E foi o que aconteceu, entendeu? Porque as pessoas, mesmo doutores, estudiosos, se não ter aqui acesso à escritura, se não conhecer a palavra de Deus, vai ficar na ignorância, ali sempre, como o cara falou, eu prefiro 1000 vezes seguir ao Papa do que essa lei de Deus. Falou pro William ali, né? Depois eu vou lembrar o sobrenome dele e vou falar pra você, se agora me fugiu mesmo, fugiu do sobrenome do homem. Mas você vai pesquisar aí, o homem aí que traduziu a Bíblia aí pro inglês. É William alguma coisa aí, tem ele aí. E que ele também morreu, ele foi perseguido e morto, né? Ele foi ali queimado vivo e, ao mesmo tempo que ele era queimado vivo, também ele foi ali degolado, certo? E por causa do evangelho, por amor do evangelho, a igreja matava. A igreja ali matava todos que vinham ali trazer a verdade para o povo, a igreja matava, tirava, sai de cena. Vai contra ao costume aqui da igreja. Por quê? Porque dinheiro ia ser pedido, né? Já estava mais política do que religião ali, era religião ali oprimindo, e eles faziam o que queriam, né? Dava uma de santo para cima do povo, mas só quem conhecia ali os podres, os profundos, eram esses homens que tinham acesso, como Martinho Lutero, João Calvino, né? E outros que veio e que tinha acesso, que isso dá para ser ali um bispo, papa, e via esses podridão, e não aceitava, e vinha trazer a verdade, que eles eram mortos, mas chegou a hora que ele não pôde mais matar. Chegou a hora que, né? E quando esse homem falou isso, que um menino que ia fazer com que um menino do arado tivesse mais conhecimento da escritura do que ele, esse cara, com certeza, era um cara grande, doutor, né? E o menino do arado. E é o que acontece hoje. Ele estava ali profetizando, ele falou ali pelo Espírito Santo de Deus, falou na boca dele. Profetizando, tanto que tá aí, né? Você não precisa ser um doutor para você conhecer as escrituras e saber sobre a escritura sagrada. Às vezes você é um doutor, mas você não tem nada da Bíblia, você não entende. Eu sou um doutor, mas sou um católico, apostólico romano, que não conhece as escrituras. Ou não quer conhecer, né? Porque antes a pessoa não tinha acesso, hoje ela já tem acesso. É só você querer buscar, estudar, ir atrás. Ir atrás mesmo, porque a Bíblia, ela não é fácil, né? Isso aqui é a Bíblia, tá? Isso aqui não é um livro, isso aqui é a Bíblia. Aqui tem 66 livros dentro dela, certo? Então, para você entender a Bíblia, você precisa mesmo mergulhar e buscar palavras ali no hebraico, buscar a palavra no grego, porque é um livro espiritual. Você não pode sair lendo como se fosse um livro qualquer, não. Aqui dentro tem 66 livros dentro dela, tá bom? De Gênesis a Apocalipse. Para você entender Apocalipse, você tem que ir para Gênesis. Se você não for para Gênesis, você não vai entender o Apocalipse. Toda a história hoje da humanidade, o que acontece hoje no mundo, está aqui, ó, na Bíblia. Se você não conhece, você fica aí sem saber. Você até pensa que sabe. Vai lá para religião, política, né? Geografia, a geopolítica. Se você não conhece Bíblia, você pensa que sabe, mas não sabe. Porque aqui, ó, explica tudo. Sobre tudo. A ciência, tá tudo aqui, ó. Que a ciência vai multiplicar, está tudo aqui na Bíblia. Porque o próprio Deus dá ao homem a sabedoria, a ciência, a ele. Aí o homem, com arrogância, com o poder, e a sabedoria dada por Deus se torna arrogante, ao ponto de crer que não existe um Deus, né, um criador do céu e da terra, criar o homem, que a ciência, sem saber que a ciência foi dada pelo próprio Deus a ele ter a sabedoria, a ciência. Tanto que nós somos imagem e semelhança de Deus. A nossa inteligência é por causa que nós somos imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus dá. Mas o homem é tão estúpido que aí depois que ele está ali, ele acha que eu sei tudo. Que não existe Deus, no caso dos que não creem, né? Existe Deus, nada. Mas não vai livrar do juízo de Deus, né? Não passa, na verdade, de um estúpido. Essa é a verdade. Porque a Bíblia, ela explica sobre tudo. Mesmo porque a ciência, para ela avançar, ela vai para a Bíblia. Aí vem os historiadores históricos. Primeiro, a Bíblia é a base. Você vai para a Bíblia, aí você vai buscar. Ali tem muita palavra que você não entende, você vai buscar no latim, no grego, no hebraico, porque, como falei aqui, era a língua que mais
direcionada a Israel, aquele povo ali que falava ali, né, mais no hebraico, você vai descobrir ali, porque foi traduzido para o português, mas tem muita coisa aqui no português, que no hebraico é outra coisa, ou você não entende, você precisa ir para o hebraico. Precisa saber hebraico. Eu não sei, tá, gente? Não sei hebraico, eu não sei grego, mas eu sou aluna de professores que sabem. Então, eu, além de estudar aqui a Bíblia, eu vou buscar, eu vou atrás de assuntos, de historiadores, eu vou ver eles explicando, eles pegam ali a Bíblia e vai lá para as histórias, vai buscar palavras no grego, que eu não sei grego, mas eu vou ali com as pessoas e eles explicam melhor. Aí a gente vai aprendendo. Aí as pessoas não tinham acesso antes. Engraçado que hoje, mesmo as pessoas tendo acesso à Bíblia, né, continua aí fazendo, seguindo o Papa. Essa é a verdade. Vamos seguir o Papa. Porque eu sou católico. A Bíblia já não é mais proibida. Dá em todas as línguas. Você pode estudar, você pode saber. Então você vê aí, antes as pessoas eram ignorantes, porque há uma diferença entre o burro e o ignorante. O ignorante é aquele que não tem acesso a tal assunto. Ele não tem acesso, sabe? Ele não sabe o que aconteceu, ele não tem acesso àquele acontecimento. Já o burro é aquele que não quer aprender. Infelizmente eu tenho que falar isso. O burro, mesmo ele sabendo, mesmo ele tendo acesso àquilo, ele não quer aprender, deixa de lado, entendeu? Então as pessoas hoje já não são mais tão ignorantes. Então, pra mim, na minha opinião, elas são burras mesmo. A ignorância é quando você não tem acesso. Antes elas eram ignorantes, porque a Bíblia não era traduzida no português, nem em outras línguas, né? No português pra gente que é brasileiro, o português, né? Mas de Portugal, mas em outras línguas, não era traduzida, era só no latim. Aí as pessoas eram ignorantes, pecavam por ignorância. Mas hoje as pessoas pecam por burrice mesmo. Porque a palavra de Deus está aqui, ó, é clara. A Bíblia aqui é clara que Deus não aceita que adore outros deuses, que adore imagens. Deus está aqui na Bíblia. Você vai lá, você vai no Salmo 115, você vai ver. Você vai ali, aqui no Êxodo, você vai ver. Êxodo 20, se eu não me engano, 20 e no 10, versículo 10, fala sobre idolatria, sobre adorar outros deuses. Deus irrita. Então, lá no passado, Deus mandava Moisés matar pessoas que adoravam outros deuses, que faziam imagens, escultura para adorar, Deus matava. E as pessoas insistem, né? Insistem em continuar ali. Aí você pergunta por que ela é católica, por que ela é cristã, ela não sabe explicar. Eu sou por causa que eu nasci nessa religião. Não é resposta, gente. Não é resposta. Existe aqui a Igreja de Cristo, tá? Como eu já expliquei aqui, era a Igreja de Cristo, que foi corrompida, se corrompeu e virou aí a Igreja Católica Apostólica Romana. Roma nunca foi cristã. Jesus não era romano, Jesus era judeu. Ele era judeu. Tá bom? Então foi isso que o vídeo de hoje é isso. Agora uma coisa gozada é que a Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira. E que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Né? Tá aqui na Bíblia. Aqui fala. Em várias partes da Bíblia fala. Tá no Apocalipse. Tá em várias partes aqui da Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira. Desde o início ele mentiu. E que os mentirosos, né? É filho do diabo. E não vai herdar o céu os mentirosos. Agora, engraçado, o que a igreja fazia? Mentira. O que a igreja fazia aqui? Omitia a verdade, botando mentira nas pessoas. As pessoas ignorantes, você conhecia a Bíblia, caía naquela, comprava pedaços de gente que achava que aquilo estava salvando elas, que elas pecavam, mas ali elas compravam aquilo na igreja, e com aquilo elas iam ser salvas, pegavam um rosário, não sei de onde, ali elas ser salva. Você vai ali, reza 10 Ave Maria, não sei quantos Padre Nosso, você vai ser perdoado. E as pessoas pregando mentira. E a Bíblia fala o quê? Que os mentirosos são filhos do diabo. Gente, pelo amor de Deus. Vamos para a Bíblia, né? Vamos comer Bíblia, vamos estudar, que é assim, para vencer, para ser salvo, só com Bíblia. Tá? Só com a palavra de Deus. Seja fiel a Cristo. Seja fiel a Cristo. Seja um cristão de verdade, de Cristo. E vai seguir o que ele ensinou, o que Cristo ensinou, não o que homens mais homens ensinam. Então, se você conhecer aqui, ó, você não peca. Você não fica atrás de pastor, de padre, não, você vai ficar atrás da Bíblia de Jesus Cristo. Você conhecendo a verdade, ninguém te derruba. Jesus falou lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você crê, você é liberto. Você sai daquilo. Foi o que aconteceu com os homens. Você vai ver aí testemunho de padres e mais padres que se converteram ao evangelho. Porque conheceu a verdade. Foi buscar a verdade. Conheceu e se libertou e falou, então é assim, eu estou indo. E se converteu. Aí, ao invés de padre, é pastor. Você vai ver testemunho por aí. Vai buscar na internet, no YouTube, tem. Ele explica tudinho como eles se converteram. Porque conheceu a verdade e foi liberto. A igreja pregava uma coisa que a Bíblia diz outra. A igreja
como disse, corrompida a igreja de Cristo, que virou, né? Enfim. E aqui está, o nosso vídeo de hoje foi sobre ser cristão, sobre o cristianismo, né? Agora você já sabe, você já entendeu que o cristianismo é isso. É depois de Cristo, que só existia o povo judeu e o povo pagão. Então nós, eu e você, nós não éramos cristãos, tá? Nós éramos pagão ou gentil. Porque isso aqui começou, sabe de onde? Desde ali acabou o dilúvio, que Noé sai da arca com seus filhos. A Bíblia falou que Noé ali tinha 3 filhos. Sem, Cã e Jafé, né? Um dos filhos de Noé, que foi o Sem, que Noé amaldiçoou, porque ele viu a nudez do pai ali, o pai se embriagou ali com vinho. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e se embriagou com vinho daquela vinha e ficou ali, foi dormir ali embriagado. Não se deu, que o homem embriagado não tá no seu juízo perfeito, não sabe o que está fazendo. E Noé dormiu ali, com sua nudez, expôs sua nudez. E o filho viu. O Cã viu a nudez do pai. O que ele fez? Ele foi lá espalhar para todo mundo que o pai estava nu, estava disposto, mostrando sua nudez. Que aquilo era uma vergonha para a época. Nem o próprio filho, o homem, podia ver a nudez do seu pai. E ele, tanto que os irmãos de Cã foi lá de costa para o pai, foi de costa e cobriu o pai. Não aprovou ali a atitude do irmão, do Cã. E quando Noé se acordou no outro dia, sobre a embriaguez, que soube o assunto, amaldiçoou Cã. Porque naquela época era assim. Em outras épocas, na época dos nossos avós, levavam uma boa surra, não era? Mas naquela época era comum o pai amaldiçoar o filho. O pai tinha muito poder para isso, no caso Noé, que era um homem de Deus. Ele amaldiçoava, aí o filho ficava amaldiçoado. Então ali Cã foi amaldiçoado, a geração de Cã foi amaldiçoada, né? Aí tem a geração de Sem, a geração de Jafé e a geração de Cã. E Sem é a geração que Deus falou, bendito seja Sem, né? Tá? Se você for lá pra gente, você vai ver, bendito seja Sem. E Jafé foi convidada para habitar na tenda de Sem. Jafé. De Sem, na geração de Sem, nasce Abraão, que é o pai aí dos judeus, dos israelitas. Ele veio da tribo da geração de Sem. Então, Abraão foi o único homem que nós sabemos, Abraão é nosso pai na fé. Ele é o único homem que creu ali em Deus, que não desviou dos caminhos do Senhor. Então, os outros povos se desviaram dos caminhos de Deus. Se desviaram. Você vai ver ali que depois da geração de Cã, nasce aí o Nimrod, que foi o que criou ali a cidade de Babel e a torre para chegar até o céu. Ele era da geração de Cã. Deus falou lá no início para o homem encher toda a terra. Que o homem ia se multiplicar, encher a terra. O que Nimrod faz? Vamos ficar por aqui. Vamos fazer uma torre para chegar até o céu, para que nós não espalhemos pela terra, para que não enchemos a terra. Viu? O homem que faz desobedecendo o que Deus falou. Deus fala uma coisa e o homem já quer fazer do jeito dele. A Bíblia diz que Nimrod ele era um homem ali muito poderoso, ficou famoso, né? Entre os povos ali era muito forte, caçador e famoso, que criou fama, mas era dado pelo próprio Deus, aquela força dele, aquele poder de Nimrod, foi dado por Deus. Mas quando o homem está no poder, o que ele faz? Abandona Deus. Ao invés de ele se alinhar a Deus, ele abandona, vai fazer, eu estou no poder, eu posso. Agora vamos fazer aqui uma torre. Deus falou para encher a terra, para o ser humano espalhar. Ele quis o quê? Que não espalhasse, ficasse por ali. Ele queria controlar ali o povo. Viu? Você via já a política nascendo aí. Era um político. Primeira política aí. Para controlar ali o povo, porque ele era o cara, ele é o fortão, eu sou o tal. Deus falou para espalhar a terra, mas não, vamos ficar por aqui. Fazer a torre, tanto que aí Deus vem e manda aí as confusões de línguas, como eu já falei em outro vídeo, que havia a terra de uma mesma língua, né, o mesmo povo, mas aí Deus manda as confusões de língua para que a torre não prosseguisse, não prosseguiu, e daí surgem as religiões, aí as pessoas se espalham pela terra, e vê as religiões, pagã, tá? Pagã. O único que não era pagão aí, pra frente aí, foi Abraão, que veio aí da casa de Sem, do filho de Noé chamado Sem, que Abraão ali, Deus tira ele da sua terra, leva lá para a terra, prometeu a ele, que é o pai do povo judeu. Que era o único povo que acreditava no único Deus. Então os outros povos encheram a terra espalhada. Então você via por aí outros povos eles não tinham Deus, tinham deuses, acreditavam em deuses. O povo pagão. Nasce tudo aí depois do dilúvio, gente. Está aqui na Bíblia. A Bíblia explica tudo. O mesmo povo que eram os três filhos de Noé, eles eram irmãos. Se destruiu a terra com o dilúvio, acabou tudo, sobrou aqueles 3 filhos de Noé ali, Noé e sua família. Ali casaram ali, primo com primo, e casou, depois renderam, e encheu a terra de novo. Mas, porém, o povo dali desviado dos caminhos do Senhor e ficaram pagando. Desde a Torre de Babel, desde que eles estavam ali seguindo a Nimrod. Nimrod é, gente, nada mais, nada menos que o espírito do anticristo. Esse homem que vai reinar aqui, no futuro, tá?
O anticristo que a Bíblia fala tanto, que vai no futuro, que vai governar, né? Ele vai governar, que vai trazer a tal da paz, né? Para enganar aí o povo. Nimrod já tinha ali o espírito do anticristo, controlando. Vamos controlar aqui, eu sou o cara do povo, vamos ficar por aqui. Mas Deus lá manda sua mão, confunde as línguas, ele não consegue, porque o homem não consegue. É só quando Deus quer que ele consegue, sai. Tá? Depois o outro que teve o espírito do anticristo aqui foi o mais moderno, foi Hitler. Hitler tem o espírito do anticristo. E o que Hitler queria fazer também? Fazer da Alemanha um povo só, um único povo puro, né? Que a Alemanha sou de pele que mandava os povos. O espírito do anticristo. Assim como Nimrod foi lá atrás com o espírito do anticristo. Aí vem Hitler, veio outros, mas outros antes de Hitler. E o próximo vai ser o próprio anticristo. Já não é mais o espírito, vai ser ele em pessoa. Que vai reinar e vai tentar reinar, que ele não reina nada. Ele vai ser um usurpador, ele vai usurpar o trono de Jesus Cristo. Né? E aí, como já tinha dito, nesse caso aí que o povo judeu, que não aceitou o Messias como Messias, vai achar que ele é o Messias e vai cair na ondinha dele. E por esse motivo, por eles não ter aceitado Jesus, a parte que não aceitou, que é uma parte de crer, como você sabe, os apóstolos eram judeus, né? Aí eles foi pregando o evangelho, mas aquela parte que não creu, que está até hoje, é o povo de Israel, eles vão, os que mais vai sofrer na mão do anticristo, por causa, ele na verdade está pagando ali, né? Por não ter aceitado Jesus como salvador deles. Por esperar, ele veio e ele não percebeu que ele era o Messias. Aí é onde eles vão sofrer na mão do anticristo, que eles vão pensar que ele é o Messias, porque eles esperam. O homem que vai trazer a paz ao mundo é ele, chegou, trouxe a paz. Aí isso está mudando tudo, mudando o mundo, é ele. Só que durante 3 anos e meio ele vai fazer a paz, trazer a paz. Depois de 3 anos e meio, 7 anos no reinado dele, aí ele vai mostrar quem realmente ele é e vai massacrar Israel. Todo aquele que aí Jesus já veio, né? Todo aquele que ficou e que acreditar que Jesus é o Cristo e que não se abaixar para ele, também ele vai perseguir. Mas mais perseguido vai ser o povo judeu, o povo de Israel, por ter não aceitado Jesus como Cristo. Ter matado ele, sacrificado, escolhido um Barrabás no lugar dele e ter crucificado ele. Eles vão pagar o preço, na verdade, por isso, mas, porém, Deus tem promessa com eles, porque eles são o povo de Deus, desde lá de Abraão, quando Deus fez a promessa com Abraão, e eles clamam e Deus atende. É por isso que se Deus fosse vingativo, se Deus não fosse Deus que ele é, tinha ninguém salvo. Se a gente pecasse, Deus fosse rancoroso, não, te quero mais, sai. Mas nós pecamos, fazemos asneira, as merda, mas quando você volta para ele e pede perdão, ele está pronto a te perdoar e te abraçar. E assim vai ser com Israel, o povo judeu. Eles vão sofrer o diabo na mão do anticristo. Até eles acreditar que o Messias sim já veio, que aquele lá, há mais de 2000 anos atrás, que morreu, era o Messias. Aí eles vão acreditar e vão clamar para Deus. Agora eu creio que ele era o Messias. Vem, Senhor, vem nos salvar. E clama. Aí Jesus vem de novo para salvar o povo e exterminar com o anticristo e os seus seguidores, né, que vai estar aí com ele, massacrando, né, guerras e mais guerras, que vai estar aí, forças militares aí com ele, e aqueles que sobreviveram a ele e que não aceitou as suas regras. E assim vai ser, tudo isso por causa do pecado do ser humano. Bom, agora já expliquei mais ou menos, né, o que é por causa do cristianismo, que é ser cristão, e é isso aí. E até o próximo vídeo, gente. Beijo, até mais.